Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, acompanhando os vídeos, dando seus likes, fazendo seus comentários. Como foi a semana de vocês? Deixa aqui nos comentários como que vocês estão passando, como está sendo esse tempo de quarentena. Hoje eu quero falar de alguém maravilhoso que eu sou apaixonada. Alguém que... Ai, gente, é apaixonante. Que é simplesmente extraordinário. E, obviamente, esse alguém sou eu. Mentira! Não sou eu, não. Esse alguém é o meu best friend forever, o meu melhor amigo, chamado Jesus. Gente, eu tava aqui pensando no que nós íamos falar no vídeo de hoje, o que nós íamos conversar nesse tempo. E aí, então, o Senhor me gerou algo e eu quero aqui compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês 5, como que eu posso dizer? 5 motivos, 5 razões, 5 situações que nos afastam de Deus, que nos impedem de nos relacionar com Ele da forma como nós deveríamos, como nós gostaríamos. 5 razões que muitas vezes nos levam a falar: nossa, esse negócio de Deus não é pra mim, Deus não se importa, Deus não vê, Deus não ouve, Deus isso, Deus aquilo, Jesus isso, Jesus aquilo. Então eu quero conversar um pouquinho sobre a melhor pessoa da face da terra, chamada Jesus Cristo. E eu espero de verdade que isso possa fazer você pensar e possa gerar uma grande sede no seu coração para se relacionar com Ele. Pra, sabe, falar, mano, realmente preciso disso, sabe? Porque, eu espero que esse vídeo ele possa gerar a presença do Senhor no seu coração e possa aquecer o seu coração e possa te fazer, sabe? Se você já se relacionou com Deus antes, voltar a relacionar-se, mas se você não relacionou, querer conhecer e entender isso. Esse é o desejo do meu coração. Vamos lá? O primeiro motivo que eu coloquei nessa listinha é um dos que, durante muito tempo na minha vida, eu mesma coloquei como grande razão de não conseguir me aprofundar no meu relacionamento com Deus, de não conseguir falar com Ele, de não conseguir me abrir para Ele. E o primeiro tópico das nossas etapas, o primeiro tópico que nós vamos falar aqui hoje é sobre como muitas vezes nós comparamos Jesus com as pessoas. Nós ouvimos falar que Jesus, Ele é Pai, que Deus, Ele é Pai, e por isso, muitas vezes, nós fazemos automaticamente, muitas vezes até sem perceber, comparação com o Pai da Terra que nós tivemos. E por causa disso nós falamos, nossa, não, Deus é Pai. E nós temos uma experiência muitas vezes ruim com o pai, com a família, com os amigos, com o relacionamento de casamento, de namoro, de intimidade. E muitas vezes a gente compara Jesus às pessoas que nós conhecemos, que nos frustramos. E por isso a gente não consegue confiar, a gente não consegue se abrir, a gente não consegue falar dos nossos problemas com Jesus, porque a gente acha que a qualquer momento Ele vai nos apunhalar pelas costas, como foi com as pessoas, porque a gente acha que a qualquer momento Ele vai virar as costas para nós, a qualquer momento Ele vai falar, tá vendo, trouxa, é isso que acontece, porque muitas vezes a gente acha que o amor de Jesus, o amor de Deus, Ele é igual o amor das pessoas que nós conhecemos. E aí que mora o erro e a sacada do maligno. Porque é exatamente isso que o diabo quer que a gente faça, que o inimigo quer que a gente faça. Por quê? Porque quando a gente compara o amor de Deus, o amor de Jesus, as expectativas frustradas, ao número de vezes em que nós somos magoados e feridos,
nós não vamos conseguir nos envolver profundamente num relacionamento de intimidade, de entrega, de abrir o coração, de chorar diante de Deus, de falar sinceramente como é e como que não é. Então, o nosso primeiro erro, meu primeiro erro e o seu primeiro erro que te impede de conhecer profundamente o coração do Senhor, de se entregar profundamente a um relacionamento íntimo com Ele, é o fato de que muitas vezes a gente acredita que porque nós somos traídos por um namorado, por um amigo que estava ali do nosso lado, nos conhecíamos profundamente e de repente ele nos traiu e virou as costas, porque muitas vezes o nosso pai terreno, a nossa mãe terrena, ela não é aquilo que nós esperávamos. Nós colocamos essas expectativas todas frustradas em Jesus. E por isso a gente fala, meu Deus, se Jesus é esse amor, como a minha família me ama, se Jesus é esse amor, como os meus amigos dizem me amar, eu não quero esse amor, porque esse amor é um amor que machuca, é um amor que dói, é um amor que eu não posso colocar os dois pés, porque se eu colocar os dois pés, no momento que eu não estiver esperando, alguém vem lá e puxa meu tapete e eu caio de cara no chão. Mas eu tenho uma notícia extraordinária para te falar. O amor, sabe, eu tô falando literalmente do verbo amar. Ele te amou e ele te encontrou. E ele não é como as pessoas, porque nós, seres humanos, somos falhos. Nós temos uma herança de pecado que nos persegue desde o Éden. Mas Jesus, ele não tem pecado, ele não tem herança de pecado. Jesus, ele é Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é extraordinário. Então, em momento nenhum, ao contrário das pessoas, ele vai te trair, te condenar, ele vai lançar você fora, ele vai falar, eu desisto de você, eu não quero mais. Sabe por quê? Porque o preço que ele pagou naquela cruz, ele foi por mim e por você e pelos meus pecados, por mais horrendos que sejam, por mais erros e absurdos que eu faça, que eu cometa, por mais número de quedas que eu tenha, os meus pecados, sabe, eles foram pagos por Jesus naquela cruz e por isso eu tenho direito hoje a me relacionar com Ele. E o amor, Ele me amou. E o amor de Jesus não é um amor que deixa, sabe, fora na hora da tristeza. Não é um amor que no momento que eu mais preciso de alguém para desabafar, ele vira as costas e fala que tá ocupado. O amor de Jesus não é um amor que trai. Não é um amor, sabe, egoísta, muito pelo contrário. De tão egoísta que o amor de Jesus não é. Ele morreu para que nós tivéssemos o direito de estarmos juntos, eu e Jesus, tanto na eternidade quanto agora. Porque enquanto eu tô falando aqui com você, ele tá aqui comigo e tá aí com você. Então, ele se sacrificou por mim, por me amar a tal ponto, ao ponto de morrer para que eu pudesse ter a oportunidade de desabafar, de contar com ele, de abrir a minha alma e rasgar para ele, contar o quanto nada tá bem. Nosso erro é achar que ninguém se importa. Infelizmente, em muitos casos, muitas das pessoas realmente elas não vão se importar. Mas o que eu posso te dizer com toda certeza é de que alguém morreu por mim, porque se importa. É louco isso, porque a gente vive aí, mulheres principalmente, falando assim, nossa, eu queria tanto que um cara fosse lá e me salvasse e ele salvasse a minha vida e seria tão romântico. Você não sabe de nada, menina. Pois é, deixa eu te contar aqui, amiga. Alguém já morreu de amor por você, alguém já morreu por você para te salvar. Você já tem um príncipe, mas você nem sabe. E o nome desse príncipe é Jesus. Porque ele não morreu só para me livrar e te livrar dos pecados. Ele morreu para que a gente pudesse sentar junto e eu contar para ele como eu tô, como vai meu coração, como eu me sinto, como eu tô por dentro, para que eu possa ser totalmente sincera e falar para ele exatamente como eu sou, como eu estou, como eu preciso de ajuda.
E uma ajuda que muitas vezes eu não vou encontrar em pessoas. Muitas vezes não. 99% das vezes eu não vou encontrar em pessoas. Porque a ajuda de Jesus, ela é uma ajuda de dentro para fora e de fora para dentro e que causa uma transformação dentro de você. Então, sabe, e esse é só o primeiro tópico. Esse é só, sabe, o primeiro item das coisas que nos impedem de muitas vezes confiar que Deus, ele vê e se importa. Sabe? Não é porque nós estamos passando por situações difíceis que ele não tá vendo. Ele tá com a gente. Só que muitas vezes a gente ignora, não vê, não ouve e prefere buscar ajuda em pessoas ou situações, enfim, que infelizmente não vão conseguir fazer nada por nós. Vamos entrar no segundo item, e o segundo item tem tudo a ver com o primeiro. E nós já até demos uma introdução aí. O segundo item fala de quando a gente acha que os nossos erros são tão grandes, que os nossos pecados são tão grandes, que aquilo que nós fizemos é tão mal, que nem Deus nos quer. Isso é o discurso de Satanás para a nossa vida. Porque a verdade é que o sacrifício amoroso de Jesus, ele cancelou o peso dos nossos ombros, sabe? Ele carregou o peso dos ombros, ele carregou a culpa, ele carregou a morte, ele carregou, sabe, tudo aquilo que era condenação para a nossa vida. Então, o que eu quero te dizer nesse segundo tópico é que não existe pecado que diminua o amor de Deus. Assim como não existe nada que a gente possa fazer de tão legal, de tão maravilhoso, que possa aumentar o amor de Deus. Eu não sei se você entende isso, mas o amor de Deus é o que é. Então, como um pai ama o filho, sabe? Ele pode se alegrar por coisas legais que você faz, mas isso não aumenta o amor dele. E assim como ele pode se entristecer, sim, por situações e coisas que você fala ou faz, mas isso também não diminui o amor dele. Ele ama e pronto. Então, a artimanha do inimigo é dizer pra você que você é tão pecador, tão sujo, tão imundo, que as suas atitudes são tão ruins, a ponto de ninguém se importar, de Deus não te querer, de Deus virar as costas pra você e falar, não, você pecou demais, agora eu não te quero mais, eu não te suporto, enfim. Esse é o discurso do inimigo, para que você nunca venha a, sabe, a vir ao Pai, a se arrepender, a se lançar aos pés desse Pai amoroso. Mas eu tô aqui para te dizer o contrário hoje, eu tô aqui para te dizer que ainda que os seus pecados sejam graves, porque eu não tô aqui para passar a mão nessa cabeça e dizer também que tá tudo bem, sabe, se você pecar e tal, e ok, não, eu tô aqui para dizer que sim, que às vezes a gente dá umas derrapadas feias, que a gente peca, que a gente erra e que a gente faz coisas más, mas além da nossa maldade, existe o amor de Deus e ele está disponível para mim e ele está disponível para você. Então para de dar ouvidos para que o diabo tá dizendo que o amor de Deus não é pra sua vida, que, sabe, que Deus não se importa, que Deus não vê, que Deus não te quer mais porque você errou. Meu Deus! Sabe, isso é uma mentira tão grande. Porque, vamos lá, Bíblia. Quantos homens de Deus cometeram pecados absurdos? Olha para a vida de Davi, o cara segundo o coração de Deus. O homem na Bíblia, descrito como um homem segundo o coração de Deus, que traiu, planejou um assassinato. E você acha que o amor de Deus diminuiu por conta do pecado dele? Claro que não, Deus continua amando, se importando com ele. Então, tudo que o inimigo quer é colocar argumentos na nossa cabeça para que a gente não se achegue a Deus, para que a gente ache que o amor de Deus é para alguns que são perfeitos, maravilhosos, incríveis, etc e tal, mas que não é para todo mundo. Isso é mentira. É a maior mentira da história, porque o amor de Deus
Ele tá aqui, ó, prontinho para que você possa receber ele. Vamos para o nosso terceiro tópico. O nosso terceiro tópico fala de um assunto polêmico que só Deus para ter misericórdia, não é mesmo? Nosso terceiro tópico vai falar sobre Jesus desenvolvendo um relacionamento conosco, mas vai falar que Jesus não é religião. Oh my God! Que assunto polêmico, né? Agora eu peguei na ferida, né? Mas vamos lá, eu quero esclarecer isso. Quando Jesus ele veio, quando Jesus andou entre nós, ele não veio aqui, ele não morreu para que o mundo inteiro decidisse que, bom, essa religião é a religião de Jesus, ou é isso, sabe, é essa igreja, ou enfim. Jesus ele veio para tornar criaturas filhos. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que conhece a Jesus, aquele, sabe, que aceita Jesus, aquele que tem o conhecimento de Jesus, deixa de ser uma criatura como qualquer outra e se torna filho. Então, Jesus, novamente, o mesmo assunto. Ele veio a essa terra, ele morreu por mim, ele morreu para você, por você. Não para que agora você tivesse uma religião, mas para que você desenvolva um relacionamento de intimidade com Jesus. Isso é muito louco, porque é muito contraditório, porque é uma coisa que a gente não entende. Quer um exemplo básico? Eu tinha uma outra religião antes de me converter, antes de conhecer Jesus de fato. Antes eu tinha uma outra religião, só que eu não conhecia Jesus. Então eu conheci Jesus e mudei de religião, podemos dizer assim. Só que aquilo, sabe, o que eu entendi naquele momento, o que eu fiz naquele momento, foi uma troca de religião. Eu saí de uma e entrei em outra. Mas muito tempo depois, hoje, tenho andado, tenho conhecido a Jesus, tenho experimentado a presença dele, tenho desenvolvido relacionamento com ele. E só então eu pude entender que Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele não é uma igreja. Jesus, ele não é uma placa. Jesus, ele não é uma cultura. Jesus quer um relacionamento com você. E ele tá nem aí pra qual igreja que você é, ou qual sua religião, ou, sabe, qualquer coisa desse tipo que o homem coloca rótulos. Coisa que a gente adora, se tem uma coisa que o homem adora, é colocar rótulos. Não, Jesus, ele só salva, Jesus só manda pro céu, Jesus só aceita se eu tiver essa religião, se eu estiver nessa igreja, se eu isso e se eu aquilo. E a Bíblia, ela nunca fala isso. Jesus não tem uma religião definida que ele fala, mano, eu só vou me relacionar com pessoas dessa religião. Ah, não, porque quantas vezes a gente adora, nós seres humanos adoramos, principalmente nós cristãos evangélicos, adoramos mandar pro inferno as lésbicas, adoramos mandar pro inferno os gays, adoramos mandar pro inferno as prostitutas, adoramos mandar pro inferno aqueles que não vivem de acordo com o nosso padrão, daquilo que nós consideramos como certo e como errado. Só que, mano, sabe o que eu tenho pra te dizer hoje? Que tudo que você precisa fazer na sua vida linda e maravilhosa é desenvolver um relacionamento de intimidade com Deus. E é Ele quem vai dizer o que você deve fazer ou não. É Ele quem vai te direcionar o que vestir ou não. É Ele quem vai te dizer, sabe, eu gosto disso. É Ele quem vai te orientar para o caminho o qual Ele tem para sua vida, o propósito que Ele tem para sua vida. Então, sabe, a gente tem se apegado, infelizmente, a tantas doutrinas
que nós mesmos colocamos, coisas que nós mesmos inventamos, coisas que, sabe, Jesus nunca disse que ele ia deixar de salvar alguém porque não é evangélico. Jesus, ele nunca disse que, sabe, que ele ia mandar pro inferno alguma pessoa que fosse, sei lá, de qual religião ou etc e tal. O que Jesus fez foi falar: vinde a mim, todos aqueles que estão cansados, abatidos, sobrecarregados. O que Jesus disse foi: vinde a mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e você segue por esse caminho, é Ele que vai te direcionar os passos que você deve dar no caminho. Se você tá no caminho, verdade e vida, chamado Jesus Cristo, se você confessa que você crê nele, sabe? Se você tem um relacionamento de intimidade com ele, então é ele que vai te orientar. O que ele quer, para onde você vai, o que você deve fazer. Não sou eu, não é um homem, sabe? Não é uma pessoa que vai te dizer. É o Espírito Santo de Deus que vai te orientar pelo caminho que ele quer que você siga. Então, eu não tô aqui para pregar uma placa. Eu não tô aqui para pregar uma religião. Eu tenho a minha, porque foi nela que Jesus me direcionou, me orientou, falou comigo. Mas eu não tô aqui para dizer que essa é a certa e que a outra é errada. Eu não tô aqui para dizer que só essa é a certa e que todas as outras são do diabo. Eu não tô aqui para dizer que, sabe, se você não seguir por esse caminho, você vai pro inferno. Eu tô aqui para dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o que ele fala na palavra. Então, se você está ciente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai a Deus, ninguém chega ao céu, ninguém chega à presença de Deus sem ele, sem Jesus, cara, o resto é resto. Importa que você esteja relacionando com ele, em intimidade com ele, ouvindo a voz dele, adorando o nome dele. É isso que importa, entende? Vamos entrar agora no nosso 4. Então, agora eu vou bater na sua bundinha. Agora eu vou te dar aquele tapinha na bundinha, porque a gente merece também, porque a gente é preguiçoso, a gente, né? Acho que, enfim, nosso tópico 4 fala que o que muitas vezes nos impede de nos relacionar com Deus é achar que ele vai fazer tudo sozinho. Pois é, né, querido? Ele não vai, né? Então, tipo assim, não dá pra ter intimidade sem conversar. Eu não sei como é com vocês, mas normalmente quando a gente quer fazer amizade com alguém que a gente não conhece, a gente senta junto e conversa. E descobre que tem um monte de coisas em comum com aquela pessoa. E descobre que, cara, ela gosta de um monte de coisa que eu gosto. Nossa, mano, que pessoa da hora, ela fala de um jeito que eu gosto. E aí, quando você vê, você já tem um monte de assunto pra falar com essa pessoa. Normalmente acontece desse jeito. Então, meu queridinho, minha queridinha, estou eu aqui, linda e bela, pra te dizer que não dá pra ter intimidade com Jesus sem conhecer ele. Não dá pra conversar com... Aliás, não dá pra ter intimidade com alguém que você entra lá no secreto, dobra seu joelho pra falar com ele uma vez por mês. Não dá pra ter intimidade com ele sem abrir a palavra pra ver o que a palavra fala sobre ele. Porque, cara, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai falar sobre Jesus, sobre aqueles que antecederam a ele, aqueles que vieram antes, aqueles que vieram depois, e sobre a vinda dele. A palavra toda de Gênesis e Apocalipse prepara as pessoas, o mundo, para a chegada dele. Então, não tem outro livro que vai falar mais sobre ele. Então, quando eu quero conhecer um artista do mundo, podemos dizer assim, eu vou ler a biografia dele. E adivinha só? A Bíblia é a biografia de Jesus. Então, tô aqui para colocar fogo no parquinho e dizer que, querido, se você não buscar ele, se você não vir até ele, se você não dobrar seu joelhinho lindo e fofinho,
dificilmente você vai ouvir a voz dele ou vai conseguir se relacionar com ele. Porque, sabe, Jesus, ele não vai vir até você e começar a falar do nada e tal, e acabou, e é isso, sabe? Então, eu tô aqui pra te dizer, querido e querida amada de Jesus, que se você quer começar hoje um relacionamento de intimidade, de conversar e tal com Deus, dobra o seu joelho ou senta. Se você não quer dobrar o joelho, tudo bem. Fica sentadinho, arruma um lugar bem quietinho, silêncio, gostosinho. Coloca uma musiquinha ali, sabe? Tranquilinho, um louvorzinho daqueles bem gostosinho. E começa a contar pra Deus quem você é, sabe? Como você contaria pra qualquer pessoa que você esteja começando uma amizade. Oi, eu sou tal pessoa, eu faço isso, eu gosto disso, isso. Porque com toda a certeza do mundo ele vai estar bem ali te ouvindo. E quando você menos esperar, ele vai estar falando no seu coração e você vai falar: Uau! Jesus! Você tá falando comigo! Que honra! Então, o primeiro movimento sempre vai ser o nosso. O primeiro passo sempre vai ser o nosso. Então, vamos levantar a bundinha do sofá. Ou se for ficar com a bundinha no sofá, pelo menos conversa com ele enquanto você estiver com a bundinha no sofá. E vamos agora para o nosso último tópico, que tem tudo a ver com fazer esse movimento de fazer algo para estar na presença de Deus. O quinto tópico, ele vai falar nada mais, nada menos sobre esconder as coisas de Deus. É uma coisa óbvia que nos impede de ter relacionamento com Ele. Porque se a gente quer ter intimidade com Deus, se relacionar profundamente com Ele, você acha que você vai conseguir esconder alguma coisa dele, filho de Jeová? Mano, é impossível. A palavra fala que é impossível. Quer ver? Salmo 139. Tu sabe a hora que eu deito, a hora que eu levanto, se eu me esconder, o Senhor me acha. Vai lá dar uma olhadinha. Tá falando isso. Gente, é impossível esconder coisas de Deus. Mas ainda assim, a gente finge que esconde, né? Porque quando a gente não conta, a gente acha que tá escondendo, mas ele já sabe mesmo assim. Mas o que eu tô aqui pra te dizer é que quando a gente tem um amigo, tô falando amigo, sabe? Aquela amiga que você confidencia a sua vida inteira. Dificilmente você esconde algo pra ela. Você vai contar tudo, porque você sabe que ela não vai te julgar, não vai te apontar. E se ela te der um conselho, vai ser um conselho ali neutro, que não vai favorecer um nem outro, mas vai ser aquilo que ela tá vindo daquele ponto de vista. Deus, ele é esse cara. Deus é exatamente a mesma coisa. Ele é assim, sabe? Não fica com medo de contar suas intimidades com Deus. Não fica com medo de contar, sabe? Até mesmo sobre sua relação sexual com seu marido. Ou, sabe? Sobre coisas profundamente, sabe? Íntimas. Não tenha medo, porque ele não vai te condenar, nem vai te acusar. Muito pelo contrário. Ele vai falar assim: filha, ó, vem cá. É assim, assim, assim. É desse jeito, desse jeito. Então, meu amor, a minha diquinha de ouro pra você é: seja tudo, rasga o verbo, fala com ele tudo. Pode falar sem medo, que ele não vai ficar: sério? Relaxa, ele não vai fazer isso. Ele é a pessoa mais confiável da face da terra. E eu resolvi falar sobre tudo isso com você hoje, porque a gente inventa tantas desculpas. E o inimigo também coloca tanta coisa na nossa cabeça pra gente não se relacionar com Deus. Pra gente achar que esse negócio de Deus, de intimidade, de relacionamento com Ele não é pra gente. Pra gente achar que o nosso pecado é tão pesado e a vida que a gente leva é tão ruim a ponto de até Deus não querer, sabe? Mas tudo isso é tão mentira, tanta mentira, tudo isso. Porque, sabe, o maior preço que ele podia ter pagado por mim, por você, ele já pagou. Sabe, o primeiro passo, ele já deu. Então, só falta agora a gente caminhar e correr pra ele, sabe? Eu sei que muitas vezes a gente é frustrado, a gente é magoado, porque as pessoas são humanas e elas são fadadas a errar constantemente e tal. Mas Deus, ele não é assim. Olha, você tem um resumo que eu posso te falar hoje. É que Deus, ele não é um ser humano que vai te frustrar e vai te virar as costas na hora que você mais precisa. Muito pelo contrário. Ele é a única pessoa
que vai estender a mão para você na hora que você estiver sujo, vomitado, sabe, cheio de urina e fezes, seja espiritual, seja físico, entenda como quiser. No seu pior dia, quando ninguém te quiser, Jesus, ele é o único que vai te querer e vai te limpar sem nojo de você. Ele não vai chegar em você com o nariz tampado, com nojo, com repulsa de você, muito pelo contrário. Ele vai te olhar nos olhos e te dizer: você ainda é o meu filho, nada mudou entre nós. Então, sabe, não hesite em correr para ele, porque se tem algo que eu posso te dizer é que a vida por si só já é tão difícil, já é tão dura. A gente ouve palavras que nos frustram, nos machuca, nos desanima tanto. E eu não tô aqui pra te dizer que com Jesus vai ser um mar de rosas, mas eu tô aqui pra te dizer que com ele, pelo menos você vai ter um ombro pra chorar. Eu tô aqui pra te dizer que com ele, pelo menos, alguém vai estar do seu lado te dando força, te dizendo que aquilo que estão dizendo a seu respeito não é verdade, é mentira. Sabe, eu tô aqui pra te dizer que a vida ela vai continuar difícil, porque a palavra diz que no mundo teremos aflições. Mas que Jesus, ele vai ser o cara que vai nos sustentar na hora da dificuldade e nos abraçar quando tudo estiver difícil demais. Eu tô aqui para te dizer que se você permitir, se você baixar a guarda um pouquinho que seja, a ponto dele poder entrar no seu coração e na sua vida, a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Porque eu posso te dizer com toda certeza do meu coração que depois que eu aprendi que era possível ter um relacionamento pessoal com Deus, a tristeza ela aparece de vez em quando, sim. A depressão tenta, sim. Mas o meu amigo Jesus me lembra todos os dias de que eu não estou sozinha e que não importe a situação que eu esteja passando, eu sempre vou poder contar para ele sobre o meu dia. E sempre vou poder chorar no colo dele. E sempre vou poder desabafar sobre o que for, porque ele é o primeiro a me abraçar, a me acolher e a me esconder, sabe, dos malfeitores da vida. Então eu tô aqui para te dizer que Jesus não é um dedo que aponta, é um braço que acolhe, que abraça, que envolve. Faça essa escolha hoje. Um grande beijo.